Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta e hoje para falar sobre a Era da Escuridão. A Era da Escuridão é uma nova fantasia que foi enviada pra gente pelo Turista Literário, mas se eu não me engano já está à venda ou em pré-venda para todo mundo aí, a gente recebeu antes. Foi da caixinha de outubro do ano passado e é mais uma série que eu iniciei, gente. O ano nem começou, é o primeiro vídeo de fevereiro e eu já li A Guerra do Velho, que é série, e esse aqui. Então eu já iniciei duas séries novas, na verdade é uma trilogia e eu sigo no meu intuito de ler os livros do Turista Literário, de conseguir acompanhar as caixinhas que chegam e eu acho que vai dar certo nesse começo de ano, tô fazendo de tudo pra isso. Mas vamos lá, aqui em A Era da Escuridão, a gente tem então um reino que era regido por 6 profetas. E esses profetas, eles lançavam profecias, né, que são aqueles textos que ninguém entende e que vão se concretizando, e essas profecias iam se tornando realidade e as pessoas tinham essa fé nesses profetas e seguiam ali os seus ensinamentos. Além disso, os profetas também agraciaram algumas pessoas desse reino com a graça, realmente chamado de graça aqui, com as graças que são a do sangue, a da mente, a graça do coração, do sangue, da mente e da visão. Então a pessoa ela podia manifestar essa graça até os 18 anos, mas geralmente era manifestada ainda quando criança. Não necessariamente as graças são transferidas de pai para filho, não necessariamente no caso se você tiver a graça, por exemplo, do coração, seu filho vai ter, às vezes ele não vai ter essa graça. E o que são essas graças? São poderes. Então cada uma dessas graças tem poderes diferentes. Por exemplo, a graça do coração, as pessoas elas ficam mais ágeis, ficam mais fortes, e geralmente são usadas, por exemplo, para os exércitos, para as guardas, e enfim. A gente tem também a graça da mente, que são os curandeiros, que conseguem, né, curar doenças através do Esha, que é como se fosse uma força vital, esse Esha que tem nos agraciados, que são essas pessoas com as graças. Então, algumas pessoas têm e outras não. E esse é um presente do profeta, e esses agraciados acabam perpetuando o que os profetas ensinaram e ali fazendo a gestão do reino, né? Muitos desses agraciados estão no poder, então são reis, estão na guarda, como eu disse, são curandeiros, enfim. Só que o que rola? Esses profetas, eles somem, eles desaparecem e até onde todo mundo sabe, eles não deixam mais nenhuma profecia. Com o tempo, as pessoas vão perdendo a fé nesses profetas, elas vão deixando de acreditar nesses profetas, elas sentem esse abandono, como se eles tivessem sido abandonados. Então eles começam a questionar algumas coisas que os profetas ensinavam, e uma das coisas é a graça. Por que algumas pessoas têm essa graça? Até porque muitas pessoas se tornam corruptas. Então a gente tem, por exemplo, os sacerdotes ali na Cidade da Fé, que deveriam, né, continuar com isso dos profetas, continuar com essa crença nos profetas e perpetuando cada vez mais através da ordem ali da sociedade. Só que a grande maioria desses sacerdotes são corruptos, que usam a sua graça para tirar vantagem das situações, para tirar vantagem das pessoas. Então é normal que com esse tempo as pessoas passem a se questionar e passem até mesmo ir contra esses agraciados, serem contra esses agraciados, principalmente as pessoas que não têm, porque eles falam assim, eles estão tirando vantagem da gente, eles têm esses poderes, estão usando contra a gente. Então começa a se criar um caos ali na sociedade. E na sociedade presente, que a gente realmente acompanha aqui em A Era da Escuridão, tá exatamente nesse ponto. E além disso, surgiu um grupo chamado de As Testemunhas, que são contra esses agraciados, e eles seguem um outro líder, e eles seguem umas outras, como é que eu posso falar? Uma espécie de uma outra crença, e eles acham que pra melhorar ali o mundo, eles têm que acabar com os agraciados.
Então começam a surgir essas pessoas que são totalmente contra e querem acabar com esses poderes da graça, porque os profetas simplesmente deixaram isso aí e eles estão tendo que se virar. Então eles querem acabar com isso, eles não acreditam nos profetas e eles querem acabar com isso. O que a população geral não sabe é que os profetas, antes de sumir, eles deixaram sim mais uma profecia. E essa profecia falava sobre uma era da escuridão que ia surgir, mas que vai existir ainda um novo profeta. Então a profecia tá até aqui, ó, na contracapa, então eu vou ler para vocês. Quando a era dos profetas desvanecer e a sombra encobrir o destino do mundo, apenas a última profecia há de permanecer entregue ao defensor, o guardião da palavra. O enganador enreda o mundo em mentiras e os ímpios caem sobre a mão pálida da morte. Quem jaz no pó se reerguerá e em seu encalço vem a escuridão. Mas, nascido sob um céu iluminado, um herdeiro com a visão abençoada, uma promessa quebrada do passado, o futuro obscuro é clareado. A peça final da nossa profecia é revelada em visão de graça e fogo para derrotar a era da escuridão ou destruir o mundo de todo. Então, essa é a última profecia. Esse guardião da palavra, que na verdade faz parte da Ordem da Luz, que é uma ordem que era uma espécie de uma guarda ali dos profetas, e que eles escondem essa profecia de todo mundo, da população em geral, com medo de que as pessoas fossem atrás desse novo profeta para poder matar antes da profecia se a profecia realmente acontecer. Mas aí começam a acontecer alguns fatos que parece que realmente a profecia está se realizando e está chegando essa tal era da escuridão. A gente vai acompanhar isso tudo através de 5 personagens. Os personagens são, e eu vou ler da forma que tá aqui para não ser nenhum spoiler. A gente tem um príncipe exilado de seu reino, uma assassina brutal conhecida como a Mão Pálida, um líder dividido entre sua honra e seu coração, um jogador com o poder de encontrar qualquer coisa e qualquer pessoa e uma garota à beira da morte, cansada de lutar. Então aqui a gente vai ter os capítulos intercalados. Eles não são narrados em primeira pessoa, são narrados em terceira pessoa, mas são intercalados entre esses 5 personagens. De alguma forma, um deles vai ser o profeta. Isso aqui também tá aqui, tá? Na língua do livro. E teoricamente um deles vai acabar com o mundo. Mas a gente não sabe quem é quem. E a história desses 5 vai se confundir, claro, durante a trama, né? Eles vão acabar se conhecendo, um precisando do outro de certa forma. As histórias deles vão se cruzar na história do livro. E essa aqui é a sinopse da Era da Escuridão, que é o primeiro livro de uma trilogia. Então aqui a gente vai acompanhar o que vai acontecer e os desdobramentos dessa profecia que eu citei aqui para vocês. Bom, gente, o que eu achei desse livro? Eu gostei do livro. Eu gostei mesmo, é uma fantasia envolvente. Eu vou começar, na verdade, não falando muito. Eu gostei, pronto. Mas eu vou falar o que eu espero, geralmente, de fantasias e quando são séries, assim. Eu gosto quando o ambiente é bem criado e bem descrito. Então, se você se propõe também a criar um mundo novo, faça com que eu seja imergida nesse mundo, sabe? Me mostre esse mundo, descreva, fala como ele é, faça com que eu goste, não necessariamente goste, mas que eu entenda o que é esse mundo. É a primeira coisa que eu espero numa fantasia e é o que eu mais gosto. Por isso que eu gosto tanto desse gênero. Outra coisa, seja coerente na sua história e envolvente. Então tem que ser uma história que te leve, sabe? Tem que ser igual, por exemplo, aqui é uma profecia com 5 personagens. A história entre esses personagens tem que fazer sentido, tem que ser coerente e tem que ser, de certa forma, envolvente, me fazer querer ler mais. E outra coisa que eu gosto é de saber conduzir a história, que é diferente de ser envolvente, né? De conduzir essa história sem se perder, principalmente tratando de uma série. Então você tem que contar uma boa história no primeiro livro, contar uma boa história no segundo, no terceiro. Você tem que contar boas histórias. Não adianta você querer criar uma história única e dividir em 3 livros. Deixa eu tentar ser um pouco mais clara no que eu espero. Eu espero que a história, por exemplo, desse aqui,
ela tenha o seu próprio clímax, ela tenha a sua própria resolução, ela tenha os seus próprios problemas e suas próprias soluções. Porém, o pano de fundo continua para o segundo, que vai ter seu próprio clímax, seus próprios problemas, suas próprias soluções e assim por diante. Então eu quero uma história que funcione sozinha, mas que continue em sequência. Não necessariamente terminar com um hype ou não impede isso ou não. Eu geralmente não gosto quando termina com aqueles hype, não, com cliffhanger, que o povo fala, que é aquela... A gente usa essas expressões em inglês, né, mas é de costume. O cliffhanger é aquela, tipo, termina a frase do livro, tipo, e abriu a porta, sabe? Uma coisa assim, aí você fica, tipo... Ah, tá. E meio que leva uma obrigação pra você ler o segundo livro. Eu particularmente não gosto de cliffhangers, mas eu acho que cabe muito do autor colocar ou não. E se a história cumprir esses outros 3 aí pra trás pra mim, eu vou ler a continuação. Mas eu geralmente prefiro quando termina e vai pra outra. Mas enfim, é isso, né? Só pra explicar, que geralmente eu falo muito dos cliffhangers e tal, o povo pode achar que eu detesto quando tem isso. Geralmente não gosto, mas quando atinge essas outras 3 coisas eu continuo lendo. Enfim, mudei um pouco do assunto, mas vamos lá, essas 3 coisas. Aqui a gente tem uma ótima ambientação, uma boa descrição das coisas, eu gostei bastante. Então pra mim já ganha muito, sabe? Já me ganha a fantasia quando o ambiente é bem descrito, as pessoas são bem descritas, porque que a gente tem, assim, né, povos diferentes pra gente entender quem é quem. Então, pra mim, já funcionou legal. E é uma trama super envolvente, então a gente vai ter aqui as histórias deles se envolvendo, tem alguns artefatos mágicos, tem essa questão das graças que faz todo o sentido, a gente tem aqui como que eles vão se conhecendo, os personagens, é muito bem ligado uma coisa na outra, então eu gostei também. E eu achei que a autora fez um bom trabalho em deixar um pano de fundo ali pra continuar a série, mas que a história aqui se soluciona, né? Tem os seus próprios problemas e suas próprias soluções. Então atingiu os meus 3 pontos principais, por isso que eu gostei tanto dessa fantasia. Mas não vou negar que aqui em A Era da Escuridão a gente tem algumas coisas que podem ser consideradas clichês ou que são muito comumente usadas em fantasias. Primeiro, os próprios personagens principais, a gente vai ter distribuído neles, não vou falar em qual exatamente, a gente vai ter essa dúvida de que se você está pronto para assumir a sua grande responsabilidade, de ter medo e de não querer ter essa responsabilidade. A gente tem uma espécie de vilão com um passado que meio que justifica o porquê que tá fazendo aquilo tudo. A gente tem uma pessoa que tá fazendo algumas coisas, mas não consegue aceitar o que tá fazendo. A gente tem... Ai, como que eu vou falar? A pessoa que não é contra, mas uma pessoa que gostaria de ser algo que ela não é e ela fica um pouco ressentida quanto a isso. Então a gente tem esses pontos comuns, geralmente, em histórias. Pra mim isso não é um problema, geralmente. Nesse caso não foi um problema, então isso não me afeta. Eu acho que não teve problema nenhum, porque a construção dos personagens, ao meu ver e no meu entendimento, foi legal. Outra coisa aqui também que tem nesse livro é uma certa previsibilidade. Então eu já estou acostumada a profecias, né? Já li muitos livros com profecias, já li muitas fantasias e já estava acostumada e já esperava certas coisas que acontecem, que eu acho que não era a intenção da autora que soubesse. Era, na verdade, chegar no fim e ser uma espécie de uma grande revelação. Mas eu já sabia isso na metade do livro ali. No começo do livro eu já imaginava qual seria o final. Isso não me atrapalhou, tá, gente? Eu continuei gostando do livro, continuei lendo o livro, continuei com vontade de conhecer essa história. Mas eu acho interessante trazer esses pontos aqui pra vocês, né, avaliarem se vale a pena ou não começar mais uma série aí, de acordo com a minha opinião. Lembrando, gente, esses vídeos são a minha opinião, então a minha experiência por ser uma leitora desse gênero fez com que eu já descobrisse algumas coisas e além de achar
esses pontos aí dos personagens, algo comum que geralmente tem, né? A gente tem uma espécie de jornada de herói, enfim. Mas não atrapalhou em nada a minha leitura. Eu só não favoritei justamente por conta desses pontos, mas eu adorei essa fantasia. Outra ressalva que eu acho interessante fazer é que é uma fantasia jovem, tá, gente? Ela é sim YA. Eu acho que ela não se restringe a esse público, mas os personagens, eles são dessa faixa etária ali, né, do YA, então tem algumas coisas comuns desse tipo de livro, dos personagens serem meio ingênuos, de fazerem algumas coisas meio idiotas e tal, e depois irem descobrindo coisas novas. Então eu acho que vale a pena ressaltar aqui nesse caso que é sim uma fantasia jovem, então eu acho que para leitores de fantasias adultas talvez não faça sentido ler esse livro, mas se você se interessa por livros YA e gosta desse gênero e gosta também desse tipo de livro, né, de profecias e magias, né, poderes diferentes, vale super a pena ler. Eu acho que deu pra entender, então, o panorama que eu quis trazer aqui pra vocês. É um livro ótimo, super bem ambientado, super bem descrito, bem construído, na minha opinião, pela autora, tanto o mundo quanto a história. Apesar de ter alguns lugares comuns, ela conseguiu incorporar isso dentro do mundo que ela se propõe aqui, de uma forma que eu achei muito legal. Então, no geral, é um livro que eu indico sim, eu acho que vale a pena ler, eu gostei, vou ler as continuações quando sair, espero que saia rápido, que não demore muito. Eu, na verdade, nem procurei se já saiu lá fora e só não chegou no Brasil ou se ainda está sendo escrito, eu não tive esse tato para trazer aqui para vocês, mas vou procurar saber e pretendo sim ler as continuações. Mas lembrem-se, é uma fantasia jovem. Então, fica aqui pra vocês esse vídeo sobre a Era da Escuridão. Chegou comida aqui em casa, mas eu vou terminar esse vídeo com cachorros latindo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram ou querem ler esse livro, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até a próxima.